Queridos, é tempo de altar. É tempo de colocar lenha no holocausto. É tempo de você parar tudo. Esse fogo não pode se apagar. Queridos, é mais fácil manter o fogo no altar ou acender, reacender. Quantas pessoas estão precisando reacender a chama porque a única coisa que tem cinzas. A única coisa que está sobre a vida dela é cinza. Queridos, a palavra de Deus nessa manhã é uma palavra em Levítico 6. Levítico 6, versículo 12. E que você possa abrir o seu coração, porque Deus, Ele sempre quer falar conosco. Deus sempre nos traz direção, orientação. Deus sempre ministra aos nossos corações para que nós possamos continuar sendo alimentados pelo Senhor. E a palavra de Deus, ela diz assim: mantenha aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações. Traz vida sobre nós nessa manhã. Nos leva, Pai, para níveis, Senhor, de reestruturação na Tua presença. Senhor, como, Pai, essa palavra é poderosa. Senhor, e que hoje, não apenas um discurso, uma ministração, mas que o Teu Espírito Santo tenha essa liberdade aqui. Faz como o Senhor quiser fazer, no nome de Jesus. Queridos, olha só. Essa palavra, ela fala de manter aceso o fogo no altar, esse fogo não ser apagado, e todos os dias, o sacerdote, ele vai acrescentar lenha. Todos os dias o sacerdote vai organizar, arrumar o holocausto. Todos os dias o fogo vai queimar sobre o altar de oferta de comunhão. E a ordem, aqui é uma ordem, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar e não deixe ser apagado. Queridos, quem é esse altar? É a primeira pergunta que eu tenho para você nessa manhã. Outro dia eu vi alguém dizendo assim, alguém perguntou a respeito da Bíblia e a pessoa falou assim, olha, o melhor lugar para você começar a ler na Bíblia, eu também concordo, é pelo Novo Testamento. Mas na mesma hora que ela falou que o melhor lugar era para ser pelo Novo Testamento, ela trouxe assim, olha, porque o Velho Testamento tem muita coisa assim, que não faz muito sentido e tal. E, queridos, toda a palavra, ela foi escrita para a nossa edificação. Então, em toda a palavra, nós conseguimos, né, ser conduzidos, edificados, direcionados e realinhados no Senhor. Então, hoje pela manhã, no meu devocional, antes de vir para cá, Deus falou muito comigo a respeito de manter esse altar sempre com lenha aceso, com holocausto. Sempre esse sacrifício contínuo ao Senhor. Isso aqui fala de um sacrifício, queridos, que era feito todos os dias, que essa lenha, ela precisava ser mantida acesa no altar, não podia se apagar. E esse altar somos nós, tá? Levítico 6, 12 e 13. Esse altar somos nós. Eu e você é o altar. Eu e você somos o altar de Deus. E esse fogo, queridos, esse fogo que arde continuamente no altar é a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que existe uma passagem lá no Novo Testamento que diz assim, não extingueis a presença de Deus. Porque eu e você, nós podemos ir apagando a presença de Deus nas nossas vidas.
no altar das nossas vidas. Nós podemos, diante da nossa jornada, da nossa caminhada, do nosso fluxo, nós podemos ir gradativamente, queridos, nos perdendo do processo, nos perdendo do caminho. E hoje, nos nossos dias, nunca foi tão comum as pessoas irem esfriando gradativamente. E hoje nós não encontramos pessoas mornas, não, nós encontramos pessoas mortas. Nós não encontramos pessoas indiferentes, mornas, né? Porque antes a nossa guerra era contra os mornos. A gente dizia, não, você tem que ser quente. A nossa guerra era contra a pessoa morna. Hoje não. A guerra que nós travamos é porque as pessoas estão morrendo. É porque as pessoas elas vão extinguindo essa presença do Espírito Santo na vida delas até que o fogo não esteja mais lá, ardendo no altar. Até que o fogo não esteja mais lá, ardendo no altar. E a única coisa que sobra na vida das pessoas são cinzas. São lembranças que um dia o fogo ardeu no altar. São lembranças que um dia eu servi ao Senhor. Um dia eu estive no altar. Um dia eu busquei Deus de todo o meu coração. Um dia eu cantei para o Senhor. Um dia lá atrás. Um dia. Eu era alguém que jejuava, que buscava, que me empenhava, que tinha comunhão com Deus. Eu ouvia Deus. Eu ouvia Deus. Eu tinha comunhão com Deus. E tem pessoas que dizem que a única coisa que sobrou foi a cinza. A cinza no altar. A cinza das lembranças. De olhar para o altar, não vê mais fogo, só vê cinza. E eu quero te dizer que ninguém morre espiritualmente da noite para o dia. Ninguém se afasta de Deus da noite para o dia. Ninguém se afasta do convívio da igreja, dos irmãos, do movimento de comunhão da noite para o dia. O processo, queridos, na nossa vida de frieza espiritual, ele é gradativo. As pessoas vão se afastando gradativamente. Se perder na jornada não é algo... Não, se perdeu não. Foi algo gradativo. Aquilo vai sendo minado por dentro. E eu quero trazer aqui um processo de autorresponsabilidade para você. Sabe, porque eu vejo muita gente que tá com cinza no altar. Eu vejo muita gente que esfriou na caminhada, que se perdeu na jornada, que desviou do caminho, que foi para a direita e para a esquerda, para onde Deus disse que não era para ir. Pessoas que estão com o altar cheio de cinza, somente lembranças. Só que essas pessoas, elas colocam responsabilidade em alguém. Elas dizem assim, olha, eu tô onde eu tô porque foi o líder, porque foi o líder de célula, porque foi o pastor, porque foi a igreja, porque foi alguém que me feriu, porque foi alguém que me machucou, porque foi a tal coisa que aconteceu. E então eu parei de colocar lenha no meu altar. Porque aí eu me afastei, eu não quero saber mais. Só que eu tenho uma notícia muito forte, muito importante, muito poderosa para te dar nessa manhã. Eu quero te dar a informação que o sacerdote responsável por esse altar não é o teu pastor. Recebe esse negócio nessa manhã. Isso aqui vai fazer toda a diferença na tua vida, queridos. Isso aqui vai fazer toda a diferença na sua vida. A pessoa responsável pelo teu altar, o sacerdote que essa palavra diz, responsável pelo altar da sua vida, não é o seu pastor. Não é. Quem é responsável, queridos, por colocar lenha, fogo no seu altar todos os dias é você. Quem é responsável por se doar em holocausto, em sacrifício, como lá no Novo Testamento
Testamento diz para nós nos apresentarmos como sacrifícios vivos diante do altar do Senhor. Nós, queridos, precisamos entender que a responsabilidade do nosso altar permanecer em chamas, com fogo, aceso, vivo, é nossa responsabilidade. A palavra de Deus diz: e cada um prestará conta de si mesmo ao Senhor. Eu me afastei, eu tô cheio de cinza, meu altar tá todo bagunçado, é culpa de fulano. Não é tua responsabilidade. Você deixou de colocar lenha nesse altar. Você deixou de buscar a presença de Deus diariamente. Você deixou de fazer a leitura da palavra diariamente. Você deixou de orar diariamente. Gradativamente, você foi dando a responsabilidade da tua vida espiritual na mão de outra pessoa. Olha como isso é perigoso. Você pega o altar da sua vida, você pega a sua vida espiritual. Queridos, a espiritualidade, a nossa vida espiritual é a coisa mais importante da nossa vida. Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. Mas se tem alguma coisa mais importante nos três, é a nossa espiritualidade. É a nossa vida espiritual, essa busca de Deus. É esse lugar de comunhão, de proximidade com o Senhor, de intimidade. Colocar lenha no altar fala de comunhão. Colocar lenha no altar fala dessa contínua busca pela presença. E literalmente, queridos, principalmente nos nossos dias, parar tudo para estar diante do Senhor, mantendo a chama do altar continuamente acesa. Não é fácil, é desafiador. É desafiador até parar, é desafiador. Ter uma vida de comunhão contínua, de intimidade contínua, é desafiadora. Não é fácil. Mas eu quero dizer para você, é isso que vai te sustentar. É isso que vai te fazer mais forte. É isso que vai renovar as suas forças. Queridos, é mantendo a chama no altar que as nossas forças são renovadas. Que o nosso fôlego é renovado. Sabe quando você está tão cansado, tão debilitado? Sabe quando você não tem forças mais para prosseguir, para caminhar? Sabe quando tudo está dando errado? Queridos, é tempo de altar. É tempo de colocar a lenha no holocausto. É tempo de você parar tudo. Esse fogo não pode se apagar. Queridos, é mais fácil manter o fogo no altar ou acender, reacender. Quantas pessoas estão precisando reacender a chama porque é a única coisa que tem cinzas. A única coisa que está sobre a vida dela é cinza. É lamúria, cinza. Querido, a cinza. Não tem nada de bom em cinza. O que é bom na cinza? Nada. Para que você usa cinza? Para nada. Para nada. Cinza traz bagunça. Cinza fala de algo que se acabou. Cinza fala de... Eu lembro que tinha um fogo aqui, mas ele não tem mais. Não serve mais para nada. E tem pessoas aqui, queridos, nessa manhã, que você precisa soprar as cinzas. Você precisa soprar as cinzas. Você precisa jogar para longe o que não serve mais para nada na tua vida. Você precisa jogar para longe as lembranças que não te traz mais esperança. Você precisa deixar o que passou. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu vivi. Ah, pastor, mas você não sabe. Não. Deixa o que passou. Deixa o que passou. E agora nós vamos seguir para uma nova jornada, para uma nova vida, para uma nova caminhada. E tem fogo aqui, nessa manhã, que precisa ser reaceso. Tem altares aqui que precisa reacender na presença de Deus. Tem altares aqui que Deus tem saudade de você. Tem altares aqui que Deus tá falando como no louvor do pastor Lucas, que fala do lugar, que ele diz assim: hoje eu fui te procurar naquele lugar. Queridos,
Eu quero te dizer, nessa manhã, Deus tem saudade de você. É tempo de voltar para colocar fogo no altar. Talvez você viveu dores, situações que te afastou desse lugar. Mas hoje é dia, queridos, de reacender o altar. Deus tem saudades do tempo aonde Ele era o primeiro lugar. E que nessa manhã você entenda que você é responsável pelo seu altar. Que você entenda que ninguém vai dar conta de você. Que você entenda que você vai prestar conta de você mesmo para o Senhor. E que nessa manhã você possa tomar uma decisão aqui. Uma decisão de colocar fogo no altar todos os dias. Talvez você esteja tão ocupado com tantas coisas. E talvez a sua desculpa seja: Senhor, eu não tenho tempo. Mas eu quero te dizer, queridos, eu quero te dizer, o altar é lugar de renovo, de força, de fôlego. É no altar que o Pai vai te dar estratégias para que você seja assertivo. É no altar que Ele vai renovar as suas forças. É no altar. E a palavra para mim e para você hoje: não permita que a chama se apague. Que você continue colocando fogo no altar todos os dias. Que você decida agora, hoje, um horário, um momento para você orar, para você buscar. Um dia na sua semana para você jejuar ao Senhor. Que você escolha hoje fazer uma leitura bíblica diariamente. Fácil não. Se fosse fácil, todo mundo faria, queridos. Mas você precisa de intencionalidade, de disciplina. O sacerdote, ele sabia, era a responsabilidade dele. Ele acordava e ele colocava lenha no altar. Ele sabia que aquele fogo não podia se apagar. Ele acordava e ele colocava lenha no altar. Eu quero te dizer, acorde. Talvez você tenha que acordar meia hora mais cedo, mas coloque fogo, lenha no seu altar. Que nessa manhã você saia daqui para que você possa realinhar a sua agenda e que Deus seja colocado no centro dela. Que você entenda que esse altar é você. E que esse fogo, essa presença de Deus, ela precisa continuamente ser alimentada para que você possa permanecer com o fogo de Deus, com o fogo do Espírito Santo, ardendo no seu altar. A palavra de Deus diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Minha responsabilidade. Eu quero que você diga para você nessa manhã: a minha vida espiritual é minha responsabilidade. A minha leitura da palavra é minha responsabilidade. A minha comunhão com Deus é minha responsabilidade. Queridos, imagina um pastor que precisa cuidar de 300, 400 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Imagine. Imagine, queridos, que tem pessoas que falam assim: não, é responsabilidade dele, ele tem que botar lenha no meu altar.
Não. Você é responsável. Você é responsável quando você vai no culto. Porque eu quero te avisar, o culto, ele não é para receber, ele é para dar. Você vai no culto para que você possa prestar um culto ao Senhor. Quantas vezes você foi lá para prestar um culto a Ele? Nós prestamos culto, queridos. Mas tem muita coisa que nós precisamos entender. E eu quero que você saia entendendo aqui nessa manhã. Sua vida espiritual é sua responsabilidade. Para de colocar a sua vida na mão de pessoas e cobrar delas. Não, porque eu tô fraco espiritualmente, é porque ninguém veio me visitar. Para, pelo amor de Deus. Seja você o que visite. Seja você o que ajude. Seja você o que faça a diferença. Seja você que o altar esteja tão aceso que você possa dizer: ei, pega uma brasa aqui, ó, deixa eu te ajudar a reacender o fogo do seu altar. Ah, queridos, você é responsável. Todos os dias, quando você acordar pela manhã, você fala assim: pera, meu altar, como é que ele tá? Eu preciso acender, eu preciso manter essa chama aqui dentro. E a gente sabe, queridos, a gente sabe quando a chama começa a apagar. A gente sente que você não tá bem espiritualmente falando. É tempo de soprar as cinzas. É tempo de reacender altares. É tempo de a chama permanecer acesa todos os dias. Hoje é dia, queridos. Hoje é dia. O seu pai tem saudade de você. O seu pai, ele quer passar tempo contigo, de comunhão. Ele tá com você todos os dias, em todos os momentos. Mas Deus está conosco. E nós estamos com Deus. Porque eu posso estar com Deus e ignorar a sua presença. Eu posso estar com Deus e ignorar que o fogo no meu altar está sendo apagado. E que nessa manhã, queridos, você coloque lenha nesse altar. Que nessa manhã você saia daqui decidido. Um momento de devocional todos os dias. De comunhão, de intimidade. Talvez você tenha dificuldade de orar. Eu quero te ensinar. Você que tem dificuldade de orar, escreve para Deus. Parece que escrever é mais fácil. Pega um caderninho e escreve para Ele. Conta tudo para Ele. Coloca diante do altar do Senhor em escritas. Às vezes nos nossos dias, a nossa mente ela é tão povoada de tantas informações que às vezes parar, entrar na quietude é tão desafiador. Mas eu quero te dizer que a responsabilidade de manter esse fogo aceso no altar é sua. E ninguém vai fazer isso por você. Ninguém pode ler a Bíblia por você. Por mais que você ouça uma ministração, ninguém pode alimentar por você. Alguém pode fazer a comida para você, mas só você pode comer a comida. Alguém pode até pregar para você, mas só você pode pegar esse alimento e dizer: eu recebo. Eu vou me alimentar disso. Isso aqui faz toda a diferença. Às vezes o alimento está diante de você, mas você não decide se alimentar. Porque você acha que é o outro que é responsável por colocar lenha no teu altar. Às vezes você ouve uma ministração, mas você não se alimenta dela. Ouvir uma ministração é diferente de se alimentar dela. Se alimentar é pegar e colocar para dentro. E dizer: isso aqui vai fazer parte de mim. Eu vou colocar isso em prática. Nessa manhã, o Senhor diz assim: mantenha o fogo no altar. Ele não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote, ó sacerdote, diz aí: eu sou sacerdote do Senhor. O sacerdote acrescentará lenha. Coloca mais lenha. Holocausto, fogo e gordura das ofertas de comunhão. Comunhão, intimidade. Mantenha o fogo, queridos, com
continuamente aceso no altar. Ele não deve ser apagado. Que essa palavra, você se alimente dela, você permita que ela entre dentro de você, que ela faça morada. Que você saia daqui entendendo, eu sou responsável pelo meu altar. Eu não vou colocar a minha vida espiritual na mão do meu marido, meu filho, o pastor, o diácono, o líder. Quantas pessoas, quanta imaturidade nós temos na jornada espiritual. Quantas pessoas. É importante ser cuidado, é importante estar num ambiente de comunhão, é muito importante, queridos. Não deixeis de congregar. É muito poderoso, é muito importante. Mas a minha vida espiritual não vai depender, não vai. Eu vou continuar buscando, me alimentando, colocando lenha no meu altar todos os dias. Porque eu vou dar conta de mim mesmo ao Senhor. Então eu vou à igreja, eu tenho comunhão, eu vivo o processo da igreja, vivo. Mas eu sou sacerdote que coloca fogo no altar todos os dias. Todos os dias. E eu quero orar por você. O louvor é o louvor do pastor Lucas, o lugar. E ele diz: no santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas. É nesse lugar. É nesse lugar, queridos, que Deus sara feridas, restaura as nossas vidas, renova as forças, nos dá estratégia, nos dá sabedoria. É nesse lugar. Não tem outro lugar. Não tem. Não tem outro lugar como esse. Que você possa manter a lenha, o fogo, continuamente aceso no altar, na presença de Deus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te agradecer pela tua presença. Senhores, tem pessoas aqui, Pai, que permitiram que o fogo fosse apagado. Só tem cinzas. Pai, que hoje o vento do teu Espírito Santo possa soprar toda a cinza e que um fogo novo possa ser reacendido no altar. Ó Deus, que lenha hoje seja colocada nesse altar e que a tua presença, Senhor, a presença, o fogo do teu Espírito Santo queime toda impureza, todo engano, tudo aquilo que não glorifica o teu nome. E que verdadeiramente, Senhor, todos os dias nós possamos estar nesse lugar de comunhão, de intimidade, de proximidade, nesse lugar de crescimento, nesse lugar, Pai, onde a tua presença é uma realidade. Senhor, nos ensina a ser sacerdotes na nossa própria vida. Nos ensina a ter responsabilidade com a nossa vida espiritual. Nos ensina, Pai, a te buscar mais, a orar, a jejuar, Senhor, a profetizar. Nos ensina a ter práticas espirituais. Nos ensina, Senhor, ó Deus, a manter esse fogo continuamente aceso no altar, Pai. E que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Porque naquele grande dia, Pai, nós queremos nos apresentar diante do Senhor. Não com as nossas mãos vazias, mas, Senhor, com as mãos de quem cumpriu o chamado, de quem cumpriu o propósito. Com as mãos de quem permaneceu com a chama acesa, Senhor, todos os dias da nossa vida. Senhor, nós oramos por aqueles que têm tanta dificuldade, por aqueles que estão, Senhor, enfraquecidos, por aqueles que se sentem mortos espiritualmente falando. Que o Senhor possa trazer vida, ressurreição e vida. Ah, Pai, em nome de Jesus, sopra, Senhor, sopra, Pai, sopra fôlego de vida nessa manhã. Renova vidas espirituais nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém.